E aí, turma, inciso mais importante, ou um dos incisos mais importantes do artigo 5º, ele vai estar na prova. Bora fazer uma brincadeira aqui, valendo um bombom, que esse inciso vai cair agora para escrevente, do TJQ de São Paulo. Vamos lá entender? Bora para a lousa? Vem comigo. A gente vai ler o inciso, depois conversar sobre ele na íntegra. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo quando a Constituição traz salvo, exceto, tem que abrir o olho, tem que ligar o alarme, tem que acionar a sirene, tem que prestar atenção. Salvo, porque a prova vai querer perguntar: em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, determinação judicial vai ser durante o dia. Vamos conversar sobre tudo isso. Mas antes eu preciso que você preste muita atenção, porque eu já vi prova perguntando. Trouxe o inciso 11 na íntegra, só mudou aqui. Olha a maldade do examinador. O examinador não é teu amigo. O examinador é o teu examinador. Ele quer saber se você tem conhecimento para ser escrevente. Então, não confie na prova. É essa a dica que eu dou. Mas também não fica procurando pelo em ovo. Às vezes, a questão ela é fácil mesmo. Então, você assinala a alternativa correta. Mas tem que estar sempre de olho aberto com essa prova, porque o examinador ele quer te selecionar, ele quer te examinar para a lousa. Já vi prova trazendo o inciso, como eu disse, na íntegra, mas aqui, especificamente, ela colocou que a casa é o asilo inviolável, que a casa é o asilo violável do indivíduo. E nós já vimos que não, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então, prestar atenção, você já está vacinado, você não cai mais nessa pegadinha, tá? A casa é o asilo inviolável do indivíduo. E ela fala mais, que ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. A Constituição traz a palavra morador. Ela não traz a palavra proprietário. Quem é formado no direito, mas não interessa para a gente aqui para escrevente, é só para deixar constando mesmo, ela não fala do possuidor. O que a Constituição diz, e eu já vi prova também trazendo apenas o proprietário, então eu vou deixar bem grandão aqui, porque eu não quero que você caia nessa pegadinha se o examinador resolver fazer isso na prova. A casa é o asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento, diz a Constituição, do morador. Quer ver um exemplo, então? Colocar na parte de baixo. O exemplo é do inquilino. O inquilino, ele não é o proprietário, mas ele tem o seu direito protegido? Sim, porque a Constituição, olha aqui, galera, ela fala morador, ela não fala só o proprietário, ela fala morador. Então, quem mora naquela casa terá o seu direito protegido, inclusive o inquilino. Tudo bem? Só que agora ela traz para a gente as exceções. Então, a regra nós já vimos. A regra é que a casa é inviolável. Foi essa regra que a Constituição previu para proteger o direito de privacidade. Aqui está muito atrelado, é um colorário, como diz a doutrina, é uma consequência do direito de privacidade. Direito à intimidade, vida privada. Protegendo a casa, você protege também esses direitos. Então é uma consequência aqui. Qual é a regra? É ser inviolável. Mas a própria Constituição, galera, a própria Constituição traz as exceções. Ela traz algumas exceções que a casa, mesmo sem um consentimento, poderá ser penetrada, poderá invadir a casa de alguém sem a sua autorização, sem o seu consentimento, para a lousa. Então, olha só, a própria Constituição, ela traz algumas exceções. A primeira exceção é o consentimento. Consentimento de quem? Já vou deixar grande, que eu não quero novamente que você perca aí essa prova. Do morador. Então, se o morador consentir, pode entrar na casa. A segunda exceção, prevista pela própria Constituição, é em caso de flagrante delito. A terceira, desastre. E a quarta, prestar socorro. Nessas 4 hipóteses, a Constituição não disse se é durante o dia ou se é durante a noite. Ela só falou que pode entrar. Então, o que prevalece?
que nessas 4 exceções, sem consentimento, flagrante, com o consentimento, flagrante delito, desastre e prestar socorro, pode ser durante o dia e pode ser durante a noite. Quer ver um exemplo para facilitar a nossa vida? Colocar um exemplo aqui de uma pessoa que está passando. Quem não conseguir desenhar, eu autorizo a tirar um print da tela, tá? Porque eu desenho muito bem. Uma pessoa está passando pela rua e ela percebe que tem um morador engasgado, um morador afogado. Ele pode entrar na casa dessa pessoa ou ele precisa pedir uma autorização sob pena dele cometer um crime de invasão de domicílio, invasão de privacidade, etc. Olha, neste caso, ele vai poder entrar sim, porque ele está na quarta exceção, a exceção de prestar socorro. Então ele vai poder entrar. Rogério, e se essa pessoa entra à noite na casa desse morador que está engasgado, que está afogado? Ele vai responder? Não, porque nós vimos que a Constituição não faz distinção, então ele pode prestar socorro durante o dia e durante a noite. Pessoal, aqui beira até um pouco a lógica. Já imaginou? Olha, eu estou vendo meu vizinho passar mal aqui do lado. A gente vai ver que dia para a gente prevalece que é das 6 às 18 e são 20 horas da noite, Rogério. Meu vizinho está passando mal, eu não vou salvá-lo. Não, pelo contrário, você pode entrar sim. A Constituição autoriza para prestar socorro, não tem limitação do horário, pode durante o dia e pode durante a noite. Assim também é um desastre. Desabou aí, caiu o morro, transbordou o rio, causou um desastre. Você pode ajudar o seu vizinho? Pode, é a própria Constituição que disse. Flagrante delito, a autoridade, o agente da autoridade policial está em perseguição, viu um flagrante delito dentro de uma residência, ele pode entrar? Diz a Constituição, pode, flagrante delito, pode entrar, seja dia, seja noite. Meu vizinho me autorizou aí a entrar ou autorizou a autoridade pública a entrar na casa dele. Não há problema nenhum, seja dia, seja noite. Essas 4 exceções, pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, beleza? Vem cá, que eu quero que você entenda. E a 5ª exceção, que a prova adora perguntar, porque ela tem um plus, por ordem judicial, diz a Constituição, durante o dia. Então, por ordem judicial, apenas durante o dia. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que o oficial de justiça esteja cumprindo um mandado judicial, esteja cumprindo uma ordem judicial. Qual horário que ele pode entrar na casa de alguém? Olha, só durante o dia. E dia, para a gente, pessoal, prevalece esse entendimento, que dia é das 6 horas da manhã até as 18 horas da noite. Então, esse oficial de justiça, que está com uma ordem judicial, está com um mandado judicial, ele pode entrar nesse horário para proceder uma penhora, para proceder uma busca e apreensão, porque a Constituição, na 5ª exceção, agora sim ela disse durante o dia. Então, a prova vai querer trazer para você que por ordem judicial vai ser também durante a noite. Questão errada. Abra o olho, vou fazer um X aqui para você nem se confundir. A prova adora perguntar isso. E dia? Não vi a prova perguntando isso, porque é posição da doutrina, posição da jurisprudência. Mas dia prevalece que é das 6 da manhã às 18. Por isso que você vê na televisão, o delegado de polícia cumprindo mandado de prisão, chegou lá no local antes das 6 horas da manhã, esperou, o horário das 6 horas da manhã para adentrar o domicílio e efetuou a prisão. Porque prevalece que dia é a partir das 6 e mandado de prisão só pode ser expedido pela autoridade judiciária. Então, é uma ordem judicial. Ordem judicial só durante o dia. Agora, se fosse um flagrante delito, aí poderia entrar. Essa é a regra, né? O Supremo deu entendimento relativizando isso, mas para a prova descrevente isso não vai interessar. Por enquanto, ordem judicial durante o dia. O mandado de prisão só durante o dia. Mas se o delegado visse um crime em flagrante delito, ele poderia entrar porque é uma exceção da Constituição Federal. Turma, inciso importante, vai estar na prova, valendo um bombom, sucesso!